E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai retomar o tema de equações de planos agora que a gente está mais ferramentado com o conhecimento de matrizes, tá? A gente já tocou, né, nesse tema anteriormente e aqui a gente vai tratar ele com um pouco mais de detalhe, tá? O, o básico, né, que a gente já tratou, né? Que seria como se fosse uma revisão de geometria analítica, né? Não tinha muita coisa diferente, além do fato de talvez no ensino médio não ter tratado produto escalar, mas foi visto de outra maneira, né? Então, o dado básico que determina um plano é um ponto PO no plano, né? É um plano P0, né? E um vetor n que é ortogonal ao plano. Isso aí a gente viu, né? Se a gente vai chamar n de normal ao plano e às vezes diremos que n é normal ao plano em vez de ortogonal, tá? Agora vamos supor que a gente quer a equação para um plano, né? Em que e a gente tem um ponto P0, né? P0 vai ter coordenadas x0, y0, z0 e, e ele está no plano e um vetor normal, tá? Então vamos por partes. A gente tem um plano P0, um ponto P0, né? Ponto P0 com coordenadas x0, y0, z0 e um ponto e um vetor normal com coordenadas ABC, tá? É, e assim, ele é normal plano, né? Então, seja P é um ponto XYZ, arbitrário, tá? No plano também. Então, o vetor P0P, ele tá no plano, né? E então ele é ortogonal a N. Então, isso significa, a gente já sabe, né, que o produto escalar entre a normal e a P0P, né, tem que dar zero. Isso só é verdade se o produto escalar entre o vetor ABC, né, e o vetor x menos x0, y menos y0 e z menos e0 é zero, tá? E isso é verdade se, isso somente se, A vezes x menos x0 mais B vezes y menos y0 mais C vezes z menos z0 é zero, tá? E a gente diz que essa última equação, né, é, é como sendo a forma da equação do plano dado ponto e a normal, né? Então, o que a gente está tendo é... A gente tem um plano. Então, tá lá. A gente tem um plano. Ok? E aí, a gente tem um ponto P0. Um ponto P0 com coordenadas x0, y0 e z0. Desse ponto, a gente tem, vai ligar um vetor até o ponto P, genérico, que está no plano também. Então, esse ponto P tem coordenadas
xyz. E desse plano, ele é normal, né? Ele é ortogonal a um vetor que é normal ao plano, né? Então, ele é ortogonal a um vetor que é normal a esse plano, ok? Então eu vou resolver um exemplo, tá? O exemplo o primeiro exemplo é encontrar o plano que passa pelo ponto 1, 4 e 9 e cujo vetor normal é 2, 3, 4. Tá? Então, a gente pode direto olhar lá na equação do plano, né, essa equação aqui, e a gente vê quais são os correspondentes daqui, né? Então, a equação desse plano vai nos dar que 2 vezes x menos 1 mais 3 vezes y menos 4 mais 4 vezes z menos 4 é igual a zero. Portanto, a equação desse plano, né, vai ser 2x mais 3y mais 4z. Quanto que dá aqui? 2 mais 12, 14, mais 16, 40, né? Tá certo isso? 2, né? 2. Ah, não. Tem um erro aqui. Não é 4 vezes... Não é 4 vezes 4. É 4... menos 9, né? Menos 9. Então, agora vai dar 2... 12, 14, mais 36. 50. Então, essa é a equação do plano. Tá? Um outro exemplo... é encontrar um plano que contém os pontos 1, 2, 3, 003 e 255. Tá? O objetivo então é encontrar os dados básicos, né? Ou seja, os pontos em que o plano e a normal, né? O plano, quer dizer, um ponto no plano e uma normal ao plano. São os dados básicos para a gente descobrir a equação. Então, o ponto é fácil, né? A gente só precisa escolher uma dos três. A gente tem 3 aí. Para conseguir a normal, a gente vai ter que lembrar, né, que a normal ela pode ser dada por um produto vetorial de 3 pontos. Né? Então, se eu tenho a minha figura lá, vou pegar aqui porque esse plano ficou bonitinho. Então, eu tenho minha figura aqui do plano. Era só o plano aqui. Então, o resto é maquiagem, né? Então, temos um plano. Aí no plano eu tenho um ponto P1. Aí desse ponto P1 eu vou ligar um ponto P2 e um ponto P3. Então, aqui é P2 e aqui é P3. Se a gente fizer um produto vetorial entre esses dois vetores aqui, né, a gente vai ter um vetor que é normal aos dois. Portanto, normal ao plano. Então esse cara aqui
vai ser o vetor normal. Ok? Esse cara vai ser o vetor normal. Então, o que a gente precisa encontrar, né? Esse cara vai ser o produto vetorial, né? Entre o P1, P2 e P1, P3, né? Que são vetores no plano. E então a gente só precisa fazer o produto vetorial entre eles. Portanto, o vetor normal vai ser dado como o produto escalar entre P1 e P2, não, o produto vetorial, né, entre P1 e P2 e P1 e P3. Ok? Portanto, nós teremos determinante da matriz IJK. P1, P2 é quem? É P2 menos P1, né? Então, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, 0. E P1, P3 é P3 menos P1. Então, vai ser 1, 3 e 2. Ok? E então, daqui, né, a gente vai pegar I vezes 2 vezes menos 2, menos 4, né? I vezes menos 4. Menos J vezes menos 1 vezes 2 menos 2. 1 vezes 0, 0. Então, menos J vezes menos 2. Mais K vezes menos 3 mais 2 menos 1. Né? Então, o vetor normal vai ser menos 4, 2, menos 1. Ok? Esse é o vetor. Agora a gente só precisa, né? A gente tem o vetor normal e um ponto no plano. A gente já escolhe. Na verdade, tem 3 pontos, né? Mas a gente vai usar como referência o ponto de início que a gente pegou. E aí a gente só precisa comparar ele com um ponto P genérico, né? De coordenada x, y, z. Né? E aí, né? A gente vai usar essa fórmula, né? Para encontrar a equação do plano. Né? Então a gente vai pegar como referência o ponto 1, tá? Que é o ponto que está unindo todo mundo. Né? Então vou usar como referência o ponto 1. A gente vai ter menos 4 x menos 1 mais 2 y menos 2 menos 1 então menos z menos 3. Ou seja, a gente vai ter isso aqui tem que ser igual a 0, né? Ou de forma equivalente, né? Menos 4x mais 2y menos z é igual aqui dá 4, né? 4 menos 4, 0. 3. Né? Isso aqui dá menos 3. Né? Então, encontramos a equação desse outro plano. Próximo. Então, o próximo é encontrar o plano com uma normal n igual a K-chapéu. Então, a normal é o versor K. Tá? E ele contém o ponto 003. Tá? Então, a gente está tendo, se a gente for pegar o plano, né? O plano tridimensional, a gente vai ter eixo Z, X, eixo Y. E o plano como ele vai estar, ele é o versor K, o plano vai estar passando por aqui, né? O plano vai estar passando por aqui.
tá? Então, como é que a gente vai resolver esse? Esse aqui também é direto, né? A gente faz o produto vetorial, um produto escalar, né? Entre esse vetor e o vetor normal, que é 001, né? E... Opa, fiz besteira, né? Vamos com calma. Entre o vetor normal, 001, e o vetor que liga P0 até um ponto P genérico, né? Então a gente vai ter o vetor x, y, z-3. Portanto, o produto vetorial vai ser simplesmente z-3, né? Ou seja, esse plano é o plano z igual a 3. Então, ele corta aqui bem no 3. Tá? Mais um exemplo. Encontrar o plano com x, y e z interceptando A, B e C. Tá? Respectivamente. Tá? Então, o que a gente está tendo é... A gente tem esse mesmo plano, né? Esse mesmo plano não. Esse mesmo sistema de coordenadas. Então tem esse mesmo sistema de coordenadas. Obviamente não é o mesmo plano. Isso aqui apaga. E o que eu estou falando ele intercepta um valor A em X, um valor B em Y e um valor C em Z. Então, A, B, C. Então é esse plano aqui. Esse plano que contém esse triângulo, né? A gente pode encontrar ele usando o método do primeiro exemplo, né? Mas a gente vai usar uma forma mais rápida, né? Que funciona quando todos os cortes, né? Os interceptos são conhecidos. Nesse caso, os interceptos são quais? Os pontos de interseção vão ser A00, B, não, 0B0, né? E 00C. Tá? E a gente simplesmente escreve o plano da seguinte maneira, quando a gente conhece, tá? Quando a gente conhece. Então, quando a gente conhece os três, a gente pode escrever da seguinte maneira: x sobre A, mais y sobre B, mais z sobre C, é igual a 1. Tá? Dá para checar, tá? De um jeito fácil, né? Que dados os pontos no plano, isso vai bater, né? Mas por completeza, a gente vai fazer usando o método geral para mostrar que tem que dar certo, tá? Então, os três pontos nos dão dois vetores, eu vou escolher de forma arbitrária, tá? Então, eu vou escolher um vetor, vou escolher um V1, que é justamente o vetor, o segundo vetor menos o primeiro, né? Então, vou tomar menos A, B0. E um V2, que vai ser o terceiro vetor menos o primeiro. Então, V2 vai tomar menos A, 0 e C. Tá? Esses são vetores, né? Não são pontos. Então, são vetores. Ok? Então, né? Usando a fórmula, né? Primeiro, a gente precisa encontrar a normal. E a normal vai ser o produto vetorial entre esses dois vetores, né? Se a gente for fazer esse produto vetorial,
a gente vai chegar que a normal vale BC, AC e AB, tá? Agora, né, agora a gente só precisa usar a fórmula, né? Então, BC vezes x menos A, né? X menos A, mais AC vezes Y, mais AB vezes Z. Tá? Posso deixar mais explícito? Posso. Então, Y menos 0, mais AB vezes Z menos 0. Ok? Isso tem que ser igual a 0. Isso implica, né, que isso é verdade se somente C BCX mais ACY mais ABZ é igual a ABC. Ou seja, né? X sobre A mais Y sobre B mais Z sobre C é igual a 1. Ok? Enquanto a gente tudo isso é meio que uma revisão, tá? Tudo isso a gente já viu nos vídeos de vetores. Não tem nada novo aqui nos vídeos de equação de plano. Enquanto a gente está nisso, a gente vai ver duas maneiras de escrever a equação de uma linha no plano, né? A equação de uma reta, tá? A gente tem a primeira forma, tá? Que é uma forma de intercepção, né? Interseção de inclinação, tá? E que é dada a inclinação m e a interseção de y, tá? No eixo y sendo igual a b, a equação de uma linha pode ser escrita da seguinte maneira. Vamos por partes. Vamos lá. Primeira equação da linha. A primeira é a forma de interseção por de inclinação. Então, eu tenho, o que eu estou falando eu tenho uma reta, tá? Com inclinação m, e ela intercepta o eixo y em B, tá? Então, a equação dessa reta pode ser escrita como y igual a mx mais b, onde m é a inclinação e isso aqui é a interseção em y, tá? E a segunda forma, tá? A segunda forma é como a gente vem tratando agora nas equações dos vetores, né? As formas de ponto normal. Então, forma de ponto normal. Que é o seguinte, a gente pode usar a fórmula essa mesma forma para encontrar a equação da reta, tá? Dado um ponto x0, y0 na reta e um vetor AB normal à reta, a equação pode ser, então eu tenho um plano, tenho um sistema de coordenadas, tem aqui meu x, aqui meu y. Então, por aqui eu tenho uma reta qualquer.
tá? E eu não sei agora o intercepto, né? Eu sei um ponto só. Eu tenho o valor de um ponto qualquer. Esse ponto ele tem coordenadas x0, y0. x0, y0. E eu tenho um vetor normal à reta. Portanto, ele também é normal a esse ponto, né? E esse vetor, ele é o vetor AB. Tá? Se eu tenho essa condição, tá? Eu posso escrever a equação da reta da seguinte maneira. A vezes x menos x0, mais b vezes y menos y0 igual a zero. Ok? São duas formas de escrever a equação da reta. Agora a gente vai ver quais são as distâncias, né, entre planos e retas. A gente vai fazer uma abordagem geométrica, tá? Então, a gente pode tentar pensar em abordagens algébricas, mas eu acho que do ponto de vista geométrico é mais intuitivo, porque a gente vê o que está fazendo. De forma muito ampla, a gente vai desenhar um esboço e usar técnicas vetoriais para definir isso. Então, isso vai ser basicamente o que vai guiar o nosso desenvolvimento agora pedagógico, tá? Então, é interessante observar, primeiro, que os esboços eles não vão ser orientados, desenhados em escala ou desenhados em perspectiva. Em vez disso, eles vão ser realmente um simples desenho que mostra as características importantes do problema, tá? O primeiro tópico que eu quero cobrir vai ser a distância entre o ponto ao plano. Então, tá? Então, quais são os ingredientes que a gente precisa para conseguir fazer isso? Fazendo besteira? Os ingredientes vão ser o seguinte. Primeiro, agora sim. Primeiro, eu preciso de um ponto. Um ponto P. Tá? Segundo, o que mais que eu preciso? Um plano com normal N e contendo um ponto Q. Então P pode estar em qualquer lugar e Q tem que estar no plano, tá? A distância de P ao plano é a norma do vetor PQ vezes o cosseno de θ, que é a norma do produto escalar entre PQ e a normal sobre a norma dela. Tá? Então a gente vai explicar a fórmula, tá? A partir de um exemplo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos ver. Tá? P vai ser 132. E aí tem que encontrar a distância entre ela e entre o ponto P e o plano x mais 2y igual a 3. Esse aqui é o plano, tá? Então, a primeira coisa eu vou fazer o desenho, tá? Sem perspectiva, tá? Desenho
Deixa eu ver se dá para copiar com o plano que eu fiz. Vou copiar esse plano aqui. Como eu só quero o plano, eu apago todo o resto. Então, beleza. Tem aqui o plano. Tenho um ponto P. Tá em algum lugar. Dá pra ver que ele tá fora do plano se a gente jogar aqui os resultados, tá? Se a gente jogar aqui 1 mais 2 vezes 3, não dá 3. Então tá fora do plano. Tem um ponto Q que tá no plano. E por que eu preciso dessas coisas? Porque eu consigo fazer o seguinte. A gente tem a gente consegue ver uma distância entre esse ponto e esse ponto, né? Só que a gente não quer saber a distância entre os pontos, a gente quer saber a distância entre os pontos e o plano que contém esses pontos. Então, eu preciso que ele caia perpendicularmente no plano, lembra? Então, aqui ele bate perpendicularmente com o plano. Portanto, o vetor normal está aqui. E aí, isso é um triângulo retângulo. Aqui vai fazer um ângulo θ. Então, perceba que a distância é a projeção vertical da distância de P até Q. Ou seja, PQ cosseno θ. Ok? Então, primeiro, né, a gente vai encontrar os ingredientes que a gente precisa, tá? Então, os ingredientes vão ser... A gente tem o ponto, então beleza. A gente já tem P. O que a gente precisa ainda? Um Q, que é um ponto no plano. A gente pode escolher qualquer um que obedeça essa equação, tá? Pode escolher qualquer um. Eu vou escolher 300, tá? Ponto Q. Você joga lá qualquer um, você escolhe o mais fácil. Satisfaça. Então, o ponto normal, qual que é a normal disso aqui? A normal do plano. Aí a gente escolhe 2 pontos no plano, não, escolhe 3 pontos no plano e descobre. Então, escolhendo os pontos arbitrários, né, eu tenho que a normal vai ser 1 mais I mais 2J, tá? I mais 2J. E aqui a gente também pode tirar daqui, né, como os coeficientes da equação, né, I mais 2J. Um ingrediente a mais, tá? Um ingrediente a mais que a gente não adicionou na lista de ingredientes. Eu vou pegar um ponto R, tá? Que é um ponto no plano, tá? É o ponto no plano mais próximo de T, tá? Ponto mais próximo de T. Tá? Esse é um ponto desconhecido e a gente não precisa encontrar ele para encontrar a distância, tá? Então, na nossa figura, né, o R vai ser esse ponto aqui, tá? Esse aqui é o vetor normal. Ok? Então, na figura, a gente consegue ver que a distância, né, a distância do ponto ao plano é a norma. Então, a distância é a norma de P até R, né, desse vetor, PR. E o que é a norma de PR? É a projeção vertical da hipotenusa do triângulo retângulo, tá?
E aí, bom, quando a gente já viu, né, o que são as projeções, né? Isso aqui, esse cosseno de θ vai ser o produto escalar, né? Produto escalar de, de um vetor vezes 1 sobre a norma dele, né? Então, então aqui a gente vai ter n sobre a norma de n, tá? Isso aqui é a projeção. E aí se a gente calcular PQ, quem que é esse vetor PQ? O vetor PQ, portanto, vai ser Q menos P, então 3, 0, 0 menos 1, 3 e 2, né? É isso. 3, 0, 0 menos 1, 3 e 2. É isso. Então, PQ vai ser 2i menos 3j menos 2k. Tá? Que mais? Então a distância vai ser dada pela fórmula, né? Que é norma de PQ, norma do produto vetorial, né? Não, do produto escalar de PQ com o valor absoluto, né? O valor absoluto do produto escalar entre PQ e o versor n, né? Tá? Então a gente tem 2 em módulo, né? Módulo de 2 menos 3 menos 2, escalar 1, 2, 0, né? E a norma disso é 1 quadrado mais 2 quadrado, raiz, então raiz de 5, né? Isso vai dar 2 menos 6 menos 4, só que como é valor absoluto, 4 sobre raiz de 5. Essa é a distância. Próxima coisa que a gente vai fazer agora é a distância do ponto até a reta. Ponto a reta. Então, quem são os ingredientes agora? Os ingredientes vão ser, de novo, a gente vai precisar de um ponto P. Um ponto P, ok? Segundo, uma reta com vetor, direção V e contendo um ponto Q. Tá? Então a distância desse caso, nessa situação, né, do ponto à reta é D é igual a QP seno θ, que é a norma do produto vetorial entre QP e o versor da direção da reta. Tá?
E de novo a gente vai explicar a fórmula através de um exemplo. Então, exemplo... O exemplo vai ser o seguinte, seja P, então P é o ponto 132, encontre a distância entre P e uma reta que passa por 1, 0, 0 e 1, 2, 0. Tá? Então, primeiro, a gente vai coletar os ingredientes, né? Vamos escolher um Q. Eu vou escolher o que é mais fácil, que é o Q que tem o maior número de zeros, né? Então, esse ponto está na reta. Vamos escolher agora o V, que é a direção, é um vetor de direção à reta, né? Ele é paralelo à reta, basicamente. Então, vou escolher um V. Como V, eu vou escolher 1, 2, 0 menos 1, 0, 0. Aí eu garanto que ele é paralelo à reta, tá? Então, esse V é 2J, tá? Então, ele é paralelo à reta. E o R, né? De novo, ele tem um R que ele não precisa ser conhecido, que é o ponto mais próximo de P, né? E ele tem que estar na reta, né? Então, se a gente fizer a figura, né, do que a gente tem, a figura é o seguinte. A gente tem uma reta, isso aqui é um vetor paralelo à reta. Ele pode estar na reta, tá? Então, isso aqui é um vetor paralelo à reta. E esse vetor, ele tem, nessa reta, nós temos dois pontos, um ponto Q e um ponto R. Então, aqui é o ponto Q, aqui é o ponto R. E lá em cima, né, eu tenho um ponto P. Eu deveria ter feito P primeiro. Então, como eu não fiz... Então, esse é o ponto da reta mais perto do ponto P, né? E eu tenho um vetor, né? O vetor QR está na fórmula. Então, tem esse vetor aqui, que é a distância do Q até do R até o Q, né? É a distância. E aí, bom, eles fazem, né, um ângulo, aqui faz 90 graus, e aqui faz um ângulo θ. Ok? Então, pela figura, a gente vê que aqui, agora, a distância vai ser a projeção vertical. A projeção vertical vai ser o seno de θ, né? Então, pela figura, a gente pode usar as relações de A vetorial B, né? A vetorial B, a norma disso é igual a norma de A vezes a norma de B vezes o seno de θ, né? Ou a gente pode ver, do ponto de vista trigonométrico, né, que a distância é igual ao valor absoluto do segmento PQ, né? Não, desculpa, PR. Esse é o valor absoluto. Só que a gente não sabe quanto vale R, sem problemas. Isso nos dá... A gente faz a projeção e tá tudo feito, tudo resolvido. E aí a gente pode usar a definição do produto vetorial. E aí a gente vai ter que... Isso é produto vetorial entre PQ e o vetor paralelo, o versor paralelo à reta. Ok? E aí a gente encontra. Calculando PQ, né? A gente calcula PQ, vai ser 3J
PQ vai ser 3J, né? Cadê o ponto P? PQ, 1 menos 1, 3 menos 0, 3J, 2 menos 0, mais 2K. Esse é o ponto PQ. Que implica, né, que o produto vetorial QP, a implicação é que... tem um erro, né? Deixa eu ver se eu não cometi um erro em cima. Não, em cima tá certo. Mas também tanto faz, né? Porque é módulo, né? Tudo bem, tanto faz. Então, isso implica que PQ a norma de PQ e o versor da direção da reta vai ser a norma do produto escalar, não, produto vetorial de 3J mais 2K vetorial J, né? Tá? Vetorial J. Que vai ser 2 sobre 2, né? Vetorial J. Então, isso aqui nos dá de cara menos 2i. Mas a norma disso é 2. Então, descobrimos as distâncias, tá? Próximo é a distância entre planos paralelos. Bom, a distância entre planos paralelos, né? O truque aqui é reduzir ele a uma distância de um ponto a um plano. Então, é bem simples, eu vou direto para o exemplo. Nem tem muita teoria por trás. Então, eu quero encontrar a distância entre o plano, vou chamar aqui plano 1, vai ser x1, x mais 2y menos z igual a 4. E o outro plano vai ser x mais 2y menos z. Veja que é a mesma equação, só muda o valor, então eles são paralelos, só muda o resultado. Ambos os planos eles têm a mesma normal, né? Então a normal desses planos vai ser 1, 2 menos 1, né? Eu vou escrever na forma de versor, tá? I mais 2J menos K, tá? Então elas são paralelas, tá? Tomando ambos os pontos, tomando qualquer ponto no primeiro plano, a gente vai escolher um ponto mais fácil, né? Então eu vou escolher no primeiro plano, ponto, escolher um P1 igual a 400, tá? Então a distância entre os planos é a mesma coisa que a distância de P até o segundo plano. Então eu vou escolher um Q, que é no P2, vou escolher P2 então. Eu vou escolher 300, tá? É isso, né? É isso. Vou escolher o ponto 300 no segundo plano. Então, isso se reduz, né, a uma equação de distância entre ponto e plano, né? Então, a distância vai ser igual ao produto escalar de QP vezes o versor da normal, né?
Ou seja, né, a gente vai ter o QP, que o QP vai ser... Ah tá, que eu chamei aqui de P1 e P2, eu vou chamar esse de P e o outro de Q, só para não ficar louco, para não manter o... Então tá, plano P, plano Q. Então QP vai ser P menos Q, né? Então vai ser o produto escalar entre 1 e o normal e o versor da normal, que vai ser I mais 2J menos K dividido por 4, 5, 6 raiz de 6. Então, no final das contas, né, a gente vai ter I sobre raiz de 6, né? 1 sobre raiz de 6. É isso. Que mais? E aí, a última distância que eu acho que é interessante a gente calcular é a distância entre linhas inclinadas, tá? Então, a gente vai colocar as retas paralelas ao plano e encontrar a planos, né? Na verdade, a gente vai colocar as retas em planos paralelos e encontrar a distância entre os planos, né? Como no exemplo que a gente acabou de fazer. Então, um jeito fácil de encontrar um ponto, um jeito fácil é encontrar um ponto na linha, na reta. Então, depois que a gente encontra os planos paralelos, a gente só precisa encontrar a normal. E a normal, para esse caso, vai ser o vetor de direção da primeira mais o vetor de... Opa, mais não. Vetorial, o vetor de direção da segunda. Tá? Né? E aí a gente tem o normal, e aí só precisa repetir as coisas do exemplo anterior. Então eu vou deixar dois exercícios para resolver, tá? Que eu espero também que ele não é muito difícil, não tem nada de distância neles ainda, tá? Que é só de encontrar plano, então vai ser basicamente revisão, tá? Então encontrar o plano... Encontrar o plano que contenha os 3 pontos P1, que é 101, P2, que é 011, e P3, que é 110. E o segundo é encontrar a equação da reta que passa por 1, 2 e 3, 1, usando a forma
ponto normal. Tá? É isso. Bom, era isso por hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.